Estou de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre a campanha de doação feita pela torcida Gaviões da Fiel para arrecadar fundos para o Corinthians quitar a sua arena, quitar a Neoquímica Arena. Vamos falar sobre isso? Antes, já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, comentar, deixar o gostei, deixar o curtir, porque é o tema do vídeo de agora. Vamos lá, para quem não sabe o que está acontecendo, entrou no ar na noite de ontem, quarta-feira, um site em que a torcida organizada Gaviões da Fiel mobiliza torcedores do Corinthians de todo mundo a doarem, a fazerem doação para uma conta na Caixa Econômica Federal que tem um objetivo específico: juntar dinheiro para o Corinthians quitar ou pagar a maior parte da construção, da dívida gerada com a construção do seu estádio, da Neoquímica Arena. Então, essa dívida, que está na casa de 710 milhões de reais, seria quitada se a campanha conseguir reunir todos os valores, ou teria essa dívida diminuída a partir das doações dos torcedores do Corinthians e de não torcedores também, né? Não obrigatoriamente precisa ser feita por torcedores do Corinthians, mas é a lógica, né? E esse site e o Pix para isso entrou no ar na noite, tarde e noite de quarta-feira, e em menos de 20 horas no ar já arrecadou 5 milhões e meio, quase 5 milhões e meio de reais. Como vai funcionar? Durante 6 meses, a partir de agora, nos próximos 6 meses, esse site e esse Pix e essa conta Pix vão estar no ar para receber as doações. Se durante esses 6 meses bater os 710 milhões de reais objetivo da campanha, a campanha se encerra, é feita a quitação e a arena do Corinthians, a Neoquímica Arena, está paga. Se depois de 6 meses não atingir os 710 milhões, o quanto for arrecadado será contabilizado pela Caixa Econômica Federal como pago, e aí o Corinthians paga o restante. Vamos supor, o objetivo, a meta, 700 milhões de reais. Se atingir 500, esses 500 são direcionados para esse pagamento e o Corinthians tem que pagar os outros 200 na forma que já está definida com a Caixa Econômica Federal. Essa é a iniciativa. Os pagamentos, o Pix, o site da campanha é doearenacorinthians.com.br, doearenacorinthians.com.br, e lá tem todas as informações para fazer a doação, para fazer o Pix a partir de R$10. Então você entra lá e quem tem interesse e faz. Todo mundo que doa recebe um certificado da doação, dizendo que fez a doação, e nas doações acima de R$100 ou mais, ainda pode ter o nome no painel de doadores que será instalada na própria Neoquímica Arena. Essa iniciativa é uma iniciativa da torcida Gaviões da Fiel, já tem alguns anos, já tem algum tempo que a Gaviões da Fiel vem tentando viabilizar essa campanha. Precisava ali da autorização da Caixa, da autorização do Corinthians, da certeza que esse dinheiro seria diretamente direcionado à Caixa Econômica para não passar pelos cofres do Corinthians, para não correr o risco de um dirigente ruim usar esse dinheiro para gastos ou péssimos de futebol, ou gastos inexplicáveis, ou gastos mirabolantes. E a Gaviões da Fiel e a Caixa Econômica Federal deram essa garantia, a Caixa deu essa garantia de que o dinheiro não passa pelo Corinthians, fica direto na Caixa Econômica Federal. E também precisavam que a Caixa informasse de fato qual o valor da dívida. O valor da dívida está na casa de 710 milhões de reais. E feitas essas duas, concluídas essas duas etapas, definir o valor devido pela Arena e definir que o dinheiro não passaria pelo Corinthians, seria direto para
a Caixa Econômica Federal. A campanha entrou no ar na quarta-feira e é uma campanha que até aqui, repito, em menos de 20 horas no ar já arrecadou 5 milhões e meio de reais. É um ponto importante a gente falar aqui que, a exemplo do que disse o presidente do Corinthians hoje, o Augusto Melo, na entrevista ao André Henning, hoje o Augusto Melo deu uma entrevista extensa, longa, que está lá no YouTube da TNT Esportes, na live do André Henning. Ele mesmo pontuou que considera vergonhoso, considera sendo uma vergonha o Corinthians precisar de uma vaquinha para quitar a Arena. Ele considerou, e eu concordo com ele, acho que um clube do tamanho do Corinthians não deveria precisar de uma vaquinha feita pelos seus torcedores, feita numa iniciativa dos torcedores. Isso é importante ser dito, né? Isso não é uma iniciativa do Corinthians, é uma iniciativa da torcida organizada Gaviões da Fiel, que fez uma mobilização excelente, e eu considero que de fato o presidente tem razão. É muito ruim, ele considerou vergonhoso, não sei nem se a palavra é vergonhosa, mas é ruim que o Corinthians precisasse disso. Dito isto, essa iniciativa eu acho que mostra mais uma vez a grandeza da torcida do Corinthians, o nível de mobilização da torcida do Corinthians, o nível de entendimento da importância do Corinthians na vida dessas pessoas. As pessoas estão tirando dinheiro próprio, dinheiro do seu dia a dia, da sua vida, dinheiro que poderia estar fazendo outra coisa para ajudar a quitar a arena do Corinthians, né, a Neoquímica Arena, que o Augusto Melo, inclusive, nessa entrevista disse, o Corinthians anualmente paga cerca de 100 milhões de reais por ano, só de juros da Neoquímica Arena. Então, é evidente que esses juros, essa dívida da Arena Corinthians, é uma dívida que atrapalha demais o Corinthians tocar o seu cotidiano, tocar o seu dia a dia. Isso atrapalha demais. 100 milhões de juros, quase 100 milhões é o que o Corinthians recebe de patrocínio master por ano, na casa disso aí. Então, isso imobiliza, isso piora o futebol do Corinthians. Além de todas as decisões erradas, além de toda a incompetência mostrada pela administração anterior, pelo grupo lá da Renovação e Transparência, e que tiraram o poder competitivo do Corinthians nos últimos anos, né? Desde o Corinthians não ganha um título grande desde 2017, não ganha título nenhum, nem estadual desde 2019. Além disso, o custo da dívida da Arena Corinthians sempre mobilizou demais o cotidiano do Corinthians. E aí você pegando e quitando ou pagando boa parte da dívida via essa doação, vai ajudar demais o Corinthians na sequência, especialmente a partir de 2025. A campanha vai ficar no ar 6 meses, né? Então finzinho de novembro até o fim, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, no finzinho de maio, né? Então vai basicamente arredondando de dezembro a maio. E aí, no caso, a partir do meio de 2025, se quitar tudo ou quitar a maior parte, o Corinthians já vai ter um alívio muito grande nesses 100 milhões de juros que o Corinthians paga. De fato, é ruim para o Corinthians como instituição precisar disso. Quem falou foi o próprio Augusto Melo, mas é muito valioso e muito bonito você ver uma iniciativa dessa partindo dos torcedores, né? O Corinthians tem 30, 35 milhões de torcedores aí, segundo as pesquisas, fazendo a projeção pela população brasileira, e você vê essa galera se prontificar a doar para quitar e melhorar o dia a dia do clube, é algo muito valioso, é algo que só fortalece a marca do Corinthians, né? Você tem pessoas tão engajadas, tão ligadas, que aceitam doar o seu próprio dinheiro. E a estratégia feita pela Gaviões da Fiel foi muito boa, porque eu fico imaginando, e esse exercício, acho que torcedores de todos os times
fazem esse exercício, né? De falar assim, o clube tal tem 5 milhões de torcedores, né? Beleza, 5 milhões de torcedores, se cada um doar R$ 1 por mês, esse time tem 5 milhões de reais todo mês. É um pensamento lógico. Só que o torcedor, ele não é trouxa. Ele não quer ver, ele não quer correr o risco de doar o dinheiro dele para diretorias que são incompetentes, são canalhas, desviam dinheiro, não tem transparência. O torcedor não quer, por mais que ele ame o clube, mas o torcedor, o dinheiro dele é suado. Então, se você cria estratégias em que fica evidente que não vai haver desvio de finalidade do dinheiro, ou seja, o dinheiro é para construir um CT. Se você arruma um jeito de condicionar que o dinheiro de fato vai para aquilo, o torcedor se engaja. E foi uma estratégia muito bem feita pela Gaviões da Fiel de chegar à Caixa e ter essas duas garantias, que o dinheiro vai de fato para quitar a arena e de fato saber quanto é a dívida. Então, a torcida do Corinthians, que eu particularmente respeito demais a forma como a torcida do Corinthians se relaciona com o time, nos jogos e fora dos jogos, mais uma vez dá aí uma força, dá uma expressão de força e uma expressão de grandeza muito grande diante do que está acontecendo. Aí pode ter gente falando, mas esse boom aí de 5 milhões em menos de um dia e tudo, né? Isso se dá porque é o começo, é o impacto inicial. É um ponto. É um ponto. De fato, quando você tem campanhas desse tipo, você tem ali um impacto inicial muito forte. O desafio da Gaviões da Fiel, da torcida do Corinthians, seja ela organizada ou não, do próprio Corinthians, o Augusto Melo falou na entrevista ao André Henning de que o Corinthians não ficou à frente no sentido dele tocar as coisas, porque a Gaviões da Fiel já tinha feito, mas que o Corinthians apoia integralmente. Então é um desafio para todo mundo, para a Gaviões da Fiel, para o torcedor, seja ele organizado ou, entre aspas, desorganizado, e para o próprio Corinthians manter essa chama viva, porque 700 milhões de reais é uma quantia muito alta, mas com esse propósito específico, com essa garantia de que o dinheiro vai para essa finalidade, tendo uma comissão fiscal independente que vai acompanhar a ação. Você tem ali um painel fiscal independente para acompanhar para acompanhar a sequência da doação e por aí vai. Acho que é uma belíssima iniciativa e acho que é uma iniciativa que mostra a grandeza e mostra o nível de engajamento desse torcedor do Corinthians. Vamos ver se essa iniciativa pode dar mais, pode ter reflexo em outros clubes, porque, repito, tem muito torcedor apaixonado pelo seu clube em qualquer lugar do Brasil, em todo o Brasil. O futebol brasileiro ele é muito grande, eu sempre falo isso. Você tem grandes instituições, grandes torcidas, não só no eixo Rio-São Paulo, muito pelo contrário. Eu sempre falo isso em todos os lugares do Brasil, em todas as regiões, você tem muito torcedor apaixonado, que o torcedor até estaria disposto a ajudar, mas desde que ele tivesse uma garantia de que não vai haver sacanagem, não vai haver roubalheira, não vai haver mau uso do dinheiro dele. Vamos ver se essa iniciativa motiva outros a fazerem situações assim para quitar uma dívida importante, para gerar um investimento em estrutura. Eu sou contra esse tipo de coisa para trazer jogador. Aí eu não sei se o torcedor se engajaria tanto. Mas você, né, porque o jogador pode dar errado, o jogador pode ser vendido logo depois, ou pode pedir para ir embora. Então, assim, acho que algo próximo, algo mais palpável, como investir em estrutura, num estádio, num pagamento de uma dívida. A torcida do Vasco faz algo parecido, já tem um tempo, que pegar dívidas do Vasco e pegar dívidas que o Vasco tem com alguns CNPJs e pegar e começar a ir pagando aos pouquinhos. Então, vai lá, essa dívida aqui é de 150 mil, aí um vai lá, doa
50, o outro vai lá, doa 100, o outro vai lá, doa 1.000 e vai juntando até quitar essas dívidas para ir abatendo. Mas essa do Corinthians está num nível muito... num nível até mais profissional, porque a Gaviões da Fiel fez todo o trâmite, foi ao Corinthians, pegou a autorização do Corinthians, foi à Caixa, pegou a autorização da Caixa, pegou as regras, então foi algo muito, muito, muito bem feito e que, repito, mostra demais a grandeza da torcida do Corinthians, esse patrimônio que o Corinthians tem, o maior patrimônio que o Corinthians tem. Quero te ouvir aí, o que você acha, o que você pensa. Deixe os comentários aqui nas mídias sociais da TNT Esportes. A qualquer momento a gente volta para falar de algum tema que está pipocando por aí. Beleza? Obrigado, um abraço, tchau.